Olá, igreja amada, nós aqui de novo, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos louvando a Deus, cultuando o nosso Deus juntos, né? Porém separados, cada um na sua casa. Mas amém. É um tempo que Deus, preparou. Eu creio que tudo está no controle de Deus. Então, queridos, quero convidar você nesse momento a abrir a palavra do Senhor. Eu estou aqui em Tiago, capítulo 1, verso 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado aos que o amam. Oh, glória a Deus, amém? Então vamos, nesses dias de quarentena, vamos buscar em Deus aquilo que Deus espera de nós. Então vamos estar orando, buscando a palavra do Senhor, sendo grato a Deus. Amém, queridos? Porque vamos olhar para as coisas boas, graças a Deus, se você está confinado, você está com a sua família. Então é o melhor momento para você dar novos significados aos seus relacionamentos intrafamiliares, Buscar a Deus em família, assistir aos cultos em família. Talvez você não tenha essa oportunidade de vir aos cultos à igreja em família, mas na sua casa você tem, amém? Então vamos estar orando com corações gratos. Hoje vamos falar sobre gratidão. Então, que você tenha um coração grato aí. Fecha teus olhos e vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai amado, nós queremos, ó Deus, sermos aprovados, ó Deus. Recebermos a coroa que o Senhor tem preparado para nós. Declaramos que nós te amamos, Senhor, que somos fiéis a Ti. E nesses dias, Deus, que nós possamos, ó Pai, Senhor, te buscar, ó Pai, o tempo todo, ó Deus, e que a graça do Senhor seja sobre nossas casas. Eu declaro, ó Deus, a Tua proteção. Eu declaro, Senhor Jesus, o Teu sangue, ó Pai, marcando os nossos portais, os portais de cada casa, Deus. Obrigada, Pai, por cada família, Senhor, que é alcançada agora. Obrigada, Senhor, pela igreja de Nova Andradina, de Taquarussu, das redondezas aqui nossa, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos e clamamos a Ti, Pai, que a porção que o Senhor tem preparado para nós nesse dia chegue até nossos corações. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Chama aí toda a sua família, toda a sua casa e vamos cultuar ao Senhor. Amém? nova vida, um novo amor. O Deus que fez abrir o mar, o Deus
filhos vou adorar. O Deus que eu vou exaltar está aqui, está aqui. Oh, Deus, eu te adoro, eu te adoro. Oh, Deus de Abraão, eu te exalto, eu te exalto. Oh, Deus, eu te adoro, eu te adoro. Oh, Deus de Abraão, eu te exalto, eu te exalto. E quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor?
adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Olá, igreja amada, estamos começando mais um culto, nosso culto de domingo, e quero trazer uma palavra para vocês a respeito dos sentimentos que Deus tem dado nesses dias, não somente a mim como profeta de vocês, como pastor, mas tenho ouvido muitos profetas dessa terra falando sobre esse momento, falando sobre o que nós estamos vivendo, Então, o tema da minha palavra é gratidão no meio do caos, Nós podemos estar vivendo um tempo de caos, mas tem que haver no nosso coração uma gratidão ainda pelo que nos resta, naquilo que simplesmente tem muitas coisas que a gente pode agradecer. Quero orar para que a gente possa começar esse culto e dizer assim que meu coração se alegra, porque nós, no meio de situações difíceis, talvez essa seja a primeira das situações difíceis que eu conheço, que a igreja, desde a minha época de conversão, está vivendo. Eu sei que há muitas histórias, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a história do povo de Deus que sofreu diversas vezes sistemas como esse, no seu mundo, no seu tempo. Mas eu quero deixar para vocês assim um sentimento de que tudo está no controle. Talvez vamos passar por tempos difíceis, mas isso vai depender do que há na cabeça de cada pessoa, Porque se a Bíblia disser para mim que Deus é o Senhor que cuida de mim, e no meio dessas tribulações todas, eu passar com a minha mente dizendo Deus vai continuar cuidando de mim, e algumas pessoas achando assim um absurdo que a gente dependa tanto da fé nesse momento, mas a razão pelo qual nós pregamos durante anos a Igreja do Senhor Jesus existe é exatamente por causa disso. Porque se não houver fé para aquilo que você não comanda, para aquilo que você não tem controle, nós podemos dizer que nós vamos viver em desespero muito tempo na nossa história. E o que Jesus vem nos ensinar é isso, que nós não somos um povo qualquer, não estamos jogados num lugar sem controle. Há um Deus Pai, Criador, que nos cuida, que tem uma proposta, que nos programou para essa proposta, que nos deu dons e talentos, que colocou dentro de nós coisas maravilhosas. E nós precisamos descobrir isso. Vamos orar, abrindo esse culto, declarando a nossa dependência de Deus e a paz de Deus nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor Deus, sobre a Tua igreja que se encontra em casa agora. Essa igreja, Senhor Deus, que o Senhor conhece o coração dessa igreja, conhece o coração de cada pessoa. O Senhor conhece a aflição, conhece os medos, conhece a insegurança, mas também conhece a confiança, o amor, e a gratidão que há no coração de cada um. Nesses dias, Pai, venha sobre o Teu povo. Venha sobre o Teu povo, Senhor Deus, cercando-os
guardando-os, livrando-os e, mais do que nunca, ensinando que nós somos uma geração que nós sabemos a quem nós servimos. Eu declaro, Pai, sobre esse culto, sobre essa palavra, as suas direções sobre nós, Pai. Que isso venha nos alimentar, meu Pai, para que a gente possa ter, Deus, um alimento fresco da parte dos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar um pouco sobre essa coisa de ter gratidão no meio do caos. Muitas pessoas, elas desdenharam de Deus a história toda. Hoje nós temos dois tipos de pessoas no mundo. Nós temos aqueles que creem em Jesus, com as suas concepções misturadas com o que o mundo ensina, e nós temos um povo que realmente não crê em nenhuma coisa da palavra de Deus. Realmente acha que a palavra de Deus é uma coisa para ignorantes, né? E mais do que nunca, na terça-feira eu quero avisar, estou preparando uma palavra para falar sobre o que tem acontecido na história dos últimos 100 anos do mundo. E nós que cremos na palavra, dizemos que nós estamos passando pelo início das dores já há algum tempo. Como nos dias de Noé, né, o povo casava, dava-se em casamento, a vida continuava e ninguém acreditava que ia acontecer alguma coisa. Veio o dilúvio e destruiu a terra naquela época. E por que era interessante dizer que o dilúvio foi uma coisa estrondosa? Porque até aquele período em Gênesis capítulo 6, 7, ali que começa a história do dilúvio, onde que o que chamou a atenção de Deus na terra não foi a adoração do ser humano, mas foi o seu desvio, a sua deformação, o mal que o homem criou sobre a terra. Não havia chovido, não tinha caído uma gota de água até aquele período. Então, quando Noé começa a criar uma arca, um barco imenso, de dimensões estrondosas no fundo da sua casa, né, as pessoas passam e desdenham dele, né? Então, por isso que Jesus cita, né, em Mateus capítulo 24, que é o texto do final do tempo, que como nos dias de Noé, e também é citado em 1 Pedro, né, que como nos dias de Noé, a vida continuava normal. Então eu quero te dizer uma coisa, hoje parece tudo normal. Algumas pessoas vão dar essa pandemia como simplesmente um mal de uma nação, de um povo, vírus plantados. Mas eu quero te dizer um pouco sobre a história de Deus, que isso já acontecia e já aconteceu. E nações tiveram que aprender a duras penas a seguir a Deus. Então, eu quero que você não ache que nesse momento a igreja de Jesus acha que é o momento de encher suas fileiras com pânico, com medo de trazer as pessoas para a igreja por causa disso. Não, eu creio que as pessoas até vêm à igreja por dor, por necessidade. Mas o que mantém uma pessoa na fé é o amor. Quando ela descobre a fonte de amor, quando ela descobre verdadeiramente quem é seu Criador, né? Enquanto ela não descobre isso, a dor pode mover ela para cá ou para lá, ela pode vir a essa igreja ou qualquer outro lugar, ela pode buscar muitas formas de espiritualidade. Mas o que verdadeiramente faz uma pessoa ter uma aliança com o seu Criador e entender que há um Deus no céu, é o amor, é a fonte de amor. A história de Deus, antes de ser uma história de dores, as dores nunca foram criadas por Deus. As dores sempre foram criadas pela maldade do homem, pela ganância do homem. Deus sempre se relacionou conosco de uma forma graciosa, nos ensinando qual é o caminho do bem, né? Eu quero fazer algumas perguntas antes de a gente começar a nossa palavra, né? Em relação, né, como é que a gente pode descobrir nesse momento o que esse momento, né, de pânico que está assolando o mundo inteiro pode nos ensinar? O que verdadeiramente eu posso tirar de experiência desse momento? Eu creio que em semanas, meses, nós vamos ter passado por isso. Isso vai ficar como mais uma página na história. E eu não sei se as pessoas vão se acostumar com o mal, porque elas já têm se acostumado, né? Eu disse outro dia na minha palavra passada que esses movimentos no mundo fazem movimento para salvar a baleia, fazem movimento para poder criar situações, né, de chamar a atenção do mundo. Eu até compreendo que a natureza tem que ser cuidada,
Mas enquanto o ser humano não for cuidado com exímio cuidado, com muita atenção, não adianta você cuidar da terra. A terra ela é um resultado do ser humano que habita. Então nós temos que aprender alguma coisa nesses dias. Aprender a nossa fabilidade, a nossa falta de domínio, a nossa falta de condição para sobreviver no meio do caos, né? Muitas pessoas estão buscando a Deus, como nunca é um tempo de uma grande espiritualidade, inclusive o nosso presidente, né, do Brasil e muitos prefeitos e governadores lançaram o domingo como o dia de jejum nacional, para que a gente possa pedir a Deus uma intervenção para que não haja morte, né? Porque no final das contas nós não estamos orando para que se ganhe mais dinheiro, para que o Brasil seja livrado, não, nós estamos orando para que não haja um caos social em termos de morte. E aliás, eu quero até abrir um parênteses sobre isso. Tem muita gente preocupada com o financeiro, tem muita gente angustiada pelo financeiro. Ninguém está chorando porque milhões de vidas estão morrendo. Porque milhões de pessoas morrem todos os dias. Se a gente for fazer um cálculo do que morre no trânsito brasileiro, só no Brasil, o que morre nas favelas do Rio de Janeiro, ou nas favelas de São Paulo, ou de outras capitais grandes do Brasil, o que o tráfico mata através dessas brigas de território, o que acontece de fome, de crianças morrendo no Brasil, isso nunca assolou o coração de ninguém. As pessoas estão convivendo isso de uma forma comum. Então, talvez esse tempo de medo e pânico mostre que a gente está olhando para o lugar errado, está olhando para a situação errada, que a gente deveria olhar nosso coração, virar nossos olhos para um lugar onde que realmente importa, né? E para mim o que importa é a raça humana. Se a raça humana não for cuidada em primeiro lugar, o resto vai perecer da mesma maneira. Porque quem domina a terra somos nós. Quem determina, quem sonha, quem tem cabeça, quem tem inteligência, quem pode alterar o mundo é o ser humano. Se o ser humano for alterado na sua consciência, nos seus valores, nada mais vai ser alterado. Eu quero deixar uma passagem sobre Gideão, né? Em Juízes capítulo 6, quero contar uma história de pânico, de caos de uma nação ou de um povo, no momento que naquela circunstância, naquele tempo, talvez seja pior do que nós estamos vivendo. Juízes capítulo 6 diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus. É bom lembrar que sempre o que chama o mal sobre a terra é a desordem do homem, é a desorganização dele. Pecou contra Deus o Senhor e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os medianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oravam ao Senhor por causa dos medianitas, ele mandou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito e os livrei dos egípcios, dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertence a Joás, que era da família de Abiezer, e seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu e ele disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente?
Então, onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova que és tu mesmo que está falando. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa história. A Bíblia diz que o povo de Israel se escondia em montanhas e cavernas para cuidar um pouco do que sobrava das suas colheitas. Porque vinha um povo muito forte, que era como gafanhotos, e comiam e destruíam tudo que tinham. Ainda nos dias de hoje nós temos um problema de um vírus. Nossa casa está preservada, nossos bens estão preservados, nossos filhos estão preservados, nossa família, tirando os que adoeceram, estão preservados. Ou seja, talvez nessa história bíblica não há um caos hoje tão grande como nesse tempo. Nós estamos falando de um pavor e de um medo que acontecia de safra em safra, né? O povo plantava, os inimigos vinham e tiravam tudo. E o texto nos ensina que o povo ficou escravo durante 7 anos nessa situação. Nós estamos vivendo 15 dias de quarentena ou 20 dias. Então nós não sabemos o que é verdadeiramente sofrimento, porque a nossa geração é uma geração muito confortável, uma geração de conforto, uma geração que quer o melhor dessa terra. Mas uma das coisas que nós precisamos entender nesse processo, e como uma voz profética eu quero dizer para vocês, que Deus está chamando a atenção do homem mais uma vez no meio de sua história. Nessa situação Deus estava chamando e disse a Israel: vocês não quiseram me ouvir. Quantas pessoas nesse tempo, no meio do mundo, seja na Europa, na Espanha, na própria Itália, quantas pessoas estão ouvindo o que eles querem, mas não estão ouvindo a Deus? O homem, conforme ele foi criando as suas condições, ele foi gerando uma estrutura em que ele menos precisava de Deus. Quanto mais conforto eu tenho, quanto mais segurança eu tenho, menos eu preciso clamar. E é triste porque na história da humanidade o homem só busca Deus no caos. E nem o caos, às vezes, o salva. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que, às vezes, a cura de uma pessoa pode acontecer, mas ela não ir para a eternidade depois. Ela pode ser curada de um mal sobre a terra, mas em momento algum ela está planejando sua eternidade. Deus pode agir sustentando a gente durante o nosso tempo em vida, pela sua misericórdia, cuidando de nós, mas mesmo assim a gente não reconheça Ele. Então, em tempo de caos, Deus está promovendo uma atenção do homem, está dizendo assim: olhe direito para aquilo que está te cercando. Eu, no meio de tudo isso, eu tenho ouvido algumas pessoas, tenho ouvido o coração de algumas pessoas, e eu vejo as pessoas dizendo: olha, acabou o ano, não vai sobrar mais nada. A gente tem que fazer conta. Fazendo conta, a gente chega a um lugar dizendo assim: ó, acabou. Não vai dar certo isso. E eu quero te dizer uma coisa assim, de todo o meu coração. Estava conversando com a minha esposa e eu creio que cada cabeça é um mundo, né? Já tem um ditado no mundo que diz que cada cabeça é uma sentença. Na sua cabeça, no seu mundo, se a palavra que você liberar para esse momento, para esses dias de caos, será uma palavra que tudo vai mal, então você pode se preparar para colher, porque é a semente da sua fé. Mas se você liberar uma palavra dizendo: olha, eu creio que vai ficar mal, mas Deus vai dar saída, eu creio que naturalmente os olhos podem olhar as coisas de uma maneira, mas nós vamos ser surpreendidos com uma nova história, com um novo tempo. Eu creio que você vai colher aquilo que você propôs na sua mente, aquilo que você declara com sua boca.
Eu tenho visto gente que está dizendo assim, principalmente nossos líderes, que nunca mais seremos iguais. Depois dessa pandemia, nós vamos valorizar a família, porque muitas pessoas perderam parentes que não abraçavam, parentes que não se relacionavam. Hoje, uma pessoa que está em quarentena, com uma certa idade, com um quadro, como se diz, com uma predisposição maior a essa enfermidade, você tem que chegar no portão, deixar as coisas no portão, não pode nem abraçar, nem beijar. Às vezes essas pessoas podem pegar esse vírus, morrer, e você não pode nem sepultar elas, como está acontecendo na Itália, em outros países, na Espanha. As pessoas que estão morrendo com coronavírus, elas não podem ser sepultadas pelos parentes. Então, assim, deixamos de abraçar por muito tempo, deixamos de nos amar, deixamos que a vida nos envolvesse, né? E Deus chama a atenção do homem, Ele assombra o homem para quê? Para que o homem possa entender que está fazendo alguma coisa errada. Mas existe uma mente cauterizada sobre a terra que é possível que se passe por dor e perdas, e mesmo assim os olhos não vão se abrir. Porque esse não é o momento da calamidade, dizendo assim, a igreja é a única saída. A igreja pode ser naturalmente a porta natural da revelação de Deus, sim. E ela, falando em termos de eternidade, ela é a única saída da terra. Eu preguei uma série de palavras o ano inteiro dizendo o valor da igreja. Porque eu vejo que as pessoas desmerecem a fonte que a igreja é. A igreja é constituída por homens, há homens que dão mau testemunho, há homens que se desviam dos seus propósitos, mas a igreja não se desvia do seu propósito. A igreja permanece, porque a igreja é implantada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Há uma autorização sobre as trevas. A Bíblia, ela é uma palavra do bem. Ela é uma palavra ela é uma boa nova, uma boa notícia, ela é um pensamento muito maior que da humanidade. Ela só ensina o que é bom. Então eu não sei por que há uma rejeição na terra a respeito de religião, de Deus. Ah, se Deus fosse bom não havia o mal. Bom, o homem só tem o mal porque ele produz, não é Deus que produz o mal. A Bíblia diz no seu ensino teológico que Deus é a essência de toda a bondade do mundo. E o homem precisa nascer de novo. Então, os medianitas estavam sendo destruídos, assolados por causa do seu pecado, por causa a sua má conduta, por causa porque o medianita estava na terra que Deus tinha prometido. O texto aqui diz que assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eles estavam numa terra prometida. Eles não estavam fora de uma terra prometida. E no meio da terra prometida, eles não glorificaram, não tiveram gratidão a Deus. Uma das grandes reações dessa terra é que ela não tem gratidão pelo mínimo, ela não tem gratidão pelas coisas vitais, não tem gratidão pelos parentes, não tem gratidão pela família. Ao contrário, o que carrega os relacionamentos são dores, são crises que não acabam nunca, são dores guardadas, alojadas em lugares desnecessários. Há muitas pessoas que estão, almoçando com seus parentes e em crise com eles. E uma crise que não acaba nunca por causa de uma palavra liberada. Ora, Jesus já veio, já nos ensinou o perdão, nos ensinou a largar coisas que não vão acrescentar na nossa história. Então esses são mais uns dias para que a gente possa aprender que depender de Deus não é depender do cuidado sobrenatural, da proteção contra o vírus, não. É depender da maneira como Deus perdoa, a maneira como Deus olha, a maneira como Deus vê, a maneira como Deus ensina o nosso processo. É muito mais, a gente só quer livramento de Deus, a gente só quer a bênção de Deus, a gente não quer perder para ganhar. Eu disse na minha palavra há alguns dias que a gente não sabe validar o sentimento de Deus, porque eu quero sempre ganhar, eu quero ganhar nos meus negócios, eu quero ganhar nas minhas disputas, nos meus pensamentos, sendo que Deus está dizendo, olha, o seu pensamento não constrói coisas boas. Eu quero mostrar um texto em João, capítulo 3, que eu acho que essa geração de hoje precisa disso. Jesus e Nicodemos.
Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre de Deus, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdadeiro. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Ou seja, Nicodemos era um alto mestre da cúpula, dos judeus, da religião judaica. E naquela época que Jesus veio falar de novo nascimento, ele achava que um homem tinha que entrar de novo na barriga. Por quê? Porque esse é o reino. Enquanto as pessoas não entendem o reino, elas vão achar que o cara tem que nascer de novo, se encolher, porque não tem entendimento do que a palavra diz. Nicodemos perguntou: como que um homem velho pode nascer de novo? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Então, assim, queridos, o que eu quero dizer com essa palavra? Deus está chamando a atenção da terra para uma coisa muito antiga: nascer da água e do Espírito, nascer da vontade de Deus, nascer do Espírito de Deus, parar de achar que você é mais valioso do que o seu Criador. Eu quero terminar fazendo uma pergunta: o que chama a atenção do Criador? Porque a primeira pergunta que eu fiz é o que chama a atenção do homem no meio dessa história toda. Que atenção, o que esse momento vai gerar? Que perguntas vão gerar em você? Porque se vão gerar perguntas de caos, essa sempre foi a saída do ser humano: desespero, caos, medo. Mas nós estamos dizendo que nós podemos mudar a nossa expectativa a partir desse evento. Eu repito e digo que em 52 anos nunca vi uma calamidade tamanha no mundo. E eu não estou preocupado com a calamidade, porque eu sei quem eu sirvo. Eu estou em paz no meio do caos. Eu estou preparado para qualquer coisa que vier sobre a terra. Mas eu queria te dizer uma coisa: se você não se preparar, a única coisa que sobra vai ser desespero. Então, nesses dias, eu queria que você pegasse toda a tua informação que você tem de Deus e trabalhasse ela com muito carinho. Começasse a pôr em xeque aquilo que o mundo te ensinou, porque o mundo não tem, nesse momento, qual que é o ensino do mundo para nós? Nenhum. Só caos, só medo, só desespero, só futuro ruim. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho um Deus dizendo assim: calma, eu estou no controle. Eu estou cuidando dessas coisas. Porque Deus não trouxe a praga ao mundo. A praga é resultado do desvio do homem. Mas eu quero te dizer uma coisa assim: o que chama a atenção de Deus deveria ser o nosso amor. Deveria ser o nosso amor. Mas nunca foi o amor da terra que chamou a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é o nosso desvio. É o mal dos seus filhos sobre a terra. É a independência do homem dizendo assim: eu não estou nem aí para aquilo que Deus pensa. Isso foi escrito por homens. Eu tenho batido nessa tecla porque não é desde hoje que a gente prega para as pessoas e fala Deus. As pessoas falam: mas Deus? Eu tenho Deus, mas eu ando do jeito que eu quero. Logo depois dessa passagem de Nicodemos, existe aqui na Bíblia a passagem da mulher samaritana. Eu te apresentei três tipos de pessoas. Eu te apresentei, em primeiro lugar, Gideão, que era um cara comum, de uma família simples, uma família pobre, o menor da sua casa, e Deus o levantou e fez ele grande. A história, depois você lê lá em Juízes capítulo 6 para frente,
você lê que realmente Gideão devastou aquela nação de gafanhotos, de homens maus, porque ele entendeu o que Deus queria. Segundo momento, eu te falei de um alto sacerdote judaico, que ele sabia todas as coisas da lei mosaica, mas não sabia verdadeiramente o que havia nos céus, certo? Então nós estamos falando de um segundo homem. E em terceiro, eu quero te falar, para terminar, da mulher samaritana, uma mulher que era judia, e o povo da Samaria foi a divisão que foi feita lá atrás, enquanto Judá adorava em Jerusalém, Samaria foi adorar em outro lugar. E os samaritanos passaram a ser um povo que se misturou. Eram judeus que se misturaram com as crenças e com os sistemas daquele mundo. E eles se desviaram adorando um monte de deuses, um monte de estruturas que trouxe sobre Samaria uma divisão que nunca mais se juntou. Mas Jesus chega ao poço e fala para aquela mulher: se eu te der essa água de beber, você nunca mais terá sede, porque ela estava tirando água para matar a sua sede. O que eu quero te falar hoje sobre isso? Nós precisamos encontrar essa água. Eu, particularmente, tenho pregado sobre isso e eu sei o que é beber dessa água. Então, assim, povo de Deus, quem está ouvindo, família, é tempo de parar de tentar inventar um Deus, de achar que Deus pode ser parecido com aquilo que você acha. Aqui está o pensamento de Deus, a palavra de Deus. É nesses dias, quem vai passar por esse vale em tranquilidade é aqueles que sabem que estão com Deus, com suas mãos dadas. Eu quero, antes de orar para terminar, eu quero declarar sobre vocês que nada vai faltar a vocês se vocês crerem em Deus. Não é a palavra de um sacerdote, é a palavra de Deus, que Ele diz que nada nos faltaria. Eu quero declarar sobre você um tempo da glória de Deus, sim, um tempo de conversões, um tempo em que você vai se ajoelhar no íntimo da sua casa. Nunca foi tão sério que Jesus disse sobre a melhor oração do Pai Nosso. Você entra no seu quarto, fecha e vai lá e fala com Deus, põe o seu coração em Deus. Né? Assim que eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente voltar a ter cultos presenciais, mas eu quero seguir todas as orientações do governo, das autoridades locais, e quero guardar meu coração, não tenho ansiedade por nada. O que for necessário cumprir, nós vamos cumprir. Só que eu quero te dizer uma coisa: esse tempo de reclusão não é um tempo perdido, é um tempo de a gente se encontrar, é um tempo de a gente rever caminhos e conceitos, é um tempo de a gente lançar fora pesos que nós estamos carregando há tanto tempo, achando que são direitos que nós temos, são violências que sofremos, né? Hoje nós estamos com uma violência externa muito maior do que aquilo que nós carregamos do nosso passado, né? Que põe em risco sustentabilidade de filhos, sonhos de nação, sonhos de cidades, de comerciantes. E eu quero orar. Eu quero te pedir que você, se tiver a sua oferta para dar, se tiver condição, seu dízimo, não quebre essa aliança. Se você não estiver arrecadando, não tiver dinheiro, o que vamos fazer? Mas se você é assalariado, se você tem o seu salário, dizime, seja fiel no pouco, para que Deus possa sempre estar validando a sua aliança, né? Então, nós estamos colocando na tela as nossas contas, né? Você pode depositar, fazer uma transferência através dela. Você que fizer isso, me manda o recibo via WhatsApp, se você fizer, por favor. E eu gostaria muito que você colocasse a sua família, o seu dia, essa semana, diante do Senhor. Cremos que nós estamos seguros, nós não estamos baseados no que o mundo vai ser. Eu estou te falando isso não como homem de Deus, quero terminar te falando isso. Eu sou empresário, eu tenho uma empresa parada em Campo Grande, e eu comprei uma franquia, estou parado aqui na região, são 11 cidades que eu tenho que atender, eu tenho compromissos, mas eu estou crendo que Deus está sob o controle de todas as coisas. Eu não vou deixar meu coração em aflição, sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim, não é responsabilidade. É porque nesse momento, ou você põe o seu coração em alívio, ou você passa por essa turbulência sofrendo. Eu disse isso numa palavra nessa semana. Como é que você vai passar por essa ponte? Ou você passa sofrendo, ou você passa esse vale, cantarolando, declarando que Deus é Senhor. Quero orar pela sua sustentabilidade, sua saúde. Vamos orar. Queria que vocês estivessem orando por todas as pessoas
não só os que têm coronavírus, mas que têm enfermidades. É um tempo de a gente verdadeiramente orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, cada um que está assistindo. Ó Deus, chegue até ele, Pai, através dessa fala, dessa palavra lançada. Guarda seus corações, guarda emocionalmente a mente, o coração, dá dias de sono, dá dias de tranquilidade ao coração do aflito, daquele que tem, Senhor Deus, compromissos. Que você possa crer que isso é um tempo, isso não é a sua história, não é a sua vida. E que aquilo que você perdeu ou poderá perder nesse processo, ainda há um Deus que pode te restituir, sim. E mesmo que você perdeu dinheiro, mas não perdeu saúde, não perdeu parente, você não perdeu nada. Dinheiro a gente ganha. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas possam validar o que verdadeiramente tem valor nesses dias. O que verdadeiramente é essencial ao ser humano, que são os nossos sentimentos, os nossos entes queridos, a nossa vida, a nossa eternidade. Ó Deus, em nome de Jesus, coloco sobre o Teu altar a vida de cada um. Coloco diante do Senhor, Pai, cada um que está ouvindo essa oração. Deus, cuida, ó Deus, totalmente dessa pessoa. Traz cura àqueles que estão infectados, meu Pai, pelo coronavírus. Traz cura àqueles que já têm doenças pré-existentes, Pai. Nós declaramos esse tempo uma palavra de cura, de restauração ao físico das pessoas, Pai, mais do que nunca. Traz paz também, Senhor Deus, ao coração das pessoas, ao coração dessa cidade, ó Deus, de todas as cidades circunvizinhas, ó Deus, de Taquarussu, a igreja de Taquarussu, a igreja de Nova Andradina, todas as igrejas, Senhor Deus, de outros ministérios. Oramos pela cidade, pelos comerciantes. Oramos, Pai, porque cada um tenha paz, para que cada um tenha controle, sabendo que o Senhor está sobre isso. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, supra financeiramente, supra em termos de alimentos, supra, Senhor Deus, em termos emocional, espiritual, cada casa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, declarando o seu poder sobre eles, Pai, declarando essa palavra, e que cada um possa declarar essa palavra sobre o outro, porque cada um é boca de Deus sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te dar graça nesse tempo. Se você tiver cestas básicas para doar à igreja, nós estamos recebendo, já recebemos alguns telefonemas. Essa semana nós vamos pegar essa cesta, e se você precisar de uma oração pessoal, de uma fala, pega o meu número de telefone, que está sendo sempre colocado no vídeo, para atendimento pastoral, e eu vou estar te atendendo. Deus abençoe você poderosamente. Amém? Que seja uma semana maravilhosa. Amém?